Olá, amigos! Estamos iniciando o seu programa Atividade nesta terça-feira, dia 17 de março de 2026, uma terça-feira chuvosa na capital gaúcha. Final de tarde, então, São Pedro abriu as torneiras lá de cima e despencou um aguaceiro completo aqui na nossa capital. É frescar, né? O agricultor agradece, se bem que o agricultor está lá no interior, né? Mas até é interessante que a gente fala assim, por exemplo, o Sartori, que é Antônio Sartori, que é um dos caras que mais se entende de água aqui no Rio Grande do Sul, ele fica indignado quando, por exemplo, Natigal, que é da Metsul Meteorologia, diz, amanhã é tempo bom sem chuvas. Ele, não, tempo bom é com chuva. Para o agricultor, o tempo bom é com chuva. Bom, mas o tempo não está muito bom, é para o nosso futebol gaúcho. Estou aqui do meu lado, Luiz Fernando Záquia, pessoa que tem uma história marcante ligada ao Esporte Clube Internacional, diretor do Internacional, também, além das múltiplas atividades na política e na administração do Rio Grande do Sul, e, logicamente, deve estar preocupado com o teu time, né, Záquia? E muito. E muito, mas contando a história da questão de chuva, eu me lembro, Jurandir, uma história do falecido Érico Sauer. Trabalhou muito tempo na Rádio Gaúcha. Na Rádio Guaíba. Na Guaíba e também na Gaúcha? E também na Gaúcha. O Érico Sauer, está falando? Mondongo. Mondongo. E ele, acho que veio de Estrela, né? Na Rádio Estrela. Uhum. E chegou lá, ele abriu o programa às 5, 6 da manhã e chegou meio que direto da noite, já meio pronto. E chovia. E chovia bastante, mas ele, atrapalhado, abrindo o programa, disse, tempo bom. E o cara da produção fazia, tá chovendo. Ele disse, bom para a agricultura. Ele foi ligeiro. Bom para a agricultura. Caindo um toró em Estrela. Mas, evidentemente, que muito preocupado com o Inter. Muito preocupado. Muito preocupado pela questão... Até então, até o jogo contra o Bahia, eu acho que o jogo do Bahia, para mim, é um marco, ele separa as coisas. O Internacional, mesmo não tendo bons resultados, o Internacional tinha um bom desempenho. É contraditório, mas bom desempenho e perde. Claro que não é o ideal. Mas só ficava entusiasmado. Isso ficava... Consolado. Consolado. Isso vai melhorar aos poucos, ajusta. Tem que qualificar. Porque foi um jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Que merecia até ganhar o jogo. Sim, porque o Inter carregou muito mais, teve muito mais oportunidade, né? Chutou naquela... O goleiro defendeu um monte, né? Foi o melhor jogador no campo. Naquele jogo, o Internacional chutou 23 bolas no gol do Atlético. Teve 6 chances claras de gol. Teve 16 escanteios. O Atlético teve 2 escanteios, chutou 5 bolas em gol. E o jogo lá em Minas. E o Internacional perdeu. O Atlético foi mais competente na hora de fazer e o Internacional foi incompetente nas suas conclusões. Mas tu olhava ali e disse, não, o time está se ajeitando. Largou mal, não tem grandes pretensões, mas eu acredito que logo, logo supera. Fiz aquela conta de padeiro, vai jogar contra o Bahia, ganha o jogo, 3 pontos, vai a Santos, lá, de repente um empate, pode até ganhar e depois joga com a Chapecoense, quer dizer, vai fazer 7 ou 9 pontos nesses 3 jogos e sai dessa situação. Essa é a conta que se fez. Pelo retrospecto, pelo retrospecto de desempenho, não de resultado. Então, mostrava algumas deficiências, algumas dificuldades, mas mostrava o time organizado, com um bom conjunto, com algumas jogadas, boas jogadas, alguns bons jogadores. Aí vem o jogo contra o Bahia. O Internacional até inicia razoavelmente bem, sofre o gol, e aí isso é sintomático no futebol. Quando o Internacional sofre o gol, eu olhando assim lá do estádio, os 10 jogadores de linha, os 10 baixaram a cabeça. Né? Baixaram assim, aí eu até comentei, quem estava assistindo já se entregaram. No primeiro tempo já se entregaram. Tu viu que o time, ele fica sem reação. Então qual é a receita para isso? Ali falta um comandante para chegar, levantar a cabeça, olha... Vamos lá. Tu não tem o grande líder no campo. Tu não tem o grande capitão. Isso é uma falha. Tu, quando monta um time, tu tem que sempre pensar, eu preciso de um líder. Ele pode não ser o melhor jogador. Ele não deve ser até o melhor jogador. Mas ele deve ser a liderança, aquele que na hora ruim toma para si as dificuldades, enfim, que tem a capacidade
de demover um mau momento dos jogadores, enfim, ele tem, e não tem, né? O capitão é o Alan Patrick, que não tem esse perfil, não se pode exigir do Alan Patrick uma coisa que ele não tem. Agora, qual é a receita para isso? No meu entendimento, a receita é mais ou menos simples. Quando tu tem um time, eu não quero usar a palavra ruim, porque eu acho que não é ruim, eu acho que é um time médio. Né? O futebol brasileiro todo está num nível médio, com exceção de 2 times, e olha, nem 2, eu vi o Palmeiras e Mirassol do domingo à noite, e o Palmeiras já caiu também, né? Já não é mais já assim. não é aquela grande time, o próprio Flamengo aí está se reinventando, enfim. Mas é um time médio o Inter. Time médio joga fechadinho, não toma gol, joga fechado, não toma gol, e vai jogar num contra-ataque. Tu quer ser propositivo quando eu tenho deficiência no sistema defensivo, deficiência na defesa, quando eu tenho uma falta de qualidade no ataque. Não adianta eu ser propositivo, estar em cima do adversário, eu tenho posse de bola de 70%. Quando no contra-ataque do adversário, porque eu crio o espaço, eu crio a possibilidade do contra-ataque, eu sofro o gol. Assim foi contra o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais. Quer dizer, tu sofre um gol no contra-ataque. É um escanteio para o Internacional, a bola, o Atlético alivia a bola da sua área, cria o contra-ataque e faz o gol. Quer dizer, no Grenal, falta para o Internacional, contra-ataque e gol do Grêmio. Contra-ataque e o gol do Grêmio. Quer dizer, então, pô, joga fechadinho. Se tiver que jogar com 3 zagueiros para liberar o Bernabéu, faz isso. Se tiver que jogar com 3 marcadores no meio-campo, bota 3 marcadores e bota mais o Alan Patrick e somente 2 atacantes. O Nacional está com a mania de jogar com Vitinho, Borré e Carboneiro, 3 atacantes. Ah, não, o Vitinho recompõe. É 3 atacantes, ninguém joga. Um time médio com 3 atacantes, ninguém é tão ofensivo. E o Internacional está, Jurandir, cometendo, no meu entendimento, esse equívoco. O treinador até pode ter essa concepção, e eu gosto quando um time é propositivo, mas meu time tem que ser bom. Meu time, o Flamengo ser propositivo é bacana, porque tem jogadores de qualidade. O Palmeiras, que já não é propositivo, o Palmeiras é um time que joga atrás e criando a possibilidade de contra-ataque. Ele traz o adversário para o seu campo, para o campo do Palmeiras, e joga no contra-ataque. O Internacional tem que tentar fazer isso. O Internacional precisa, nesse momento, somar pontos. É inadmissível, em 18 pontos, tu fazer 2. É inadmissível tu jogar 3 partidas no Beira-Rio e perder as 3. E perder para o Palmeiras, eu até compreendo. Agora, tu perder para o Bahia, que é um time comum, tu perder para o Atlético Paranaense, que é um time comum para baixo, do jeito que tu perde, bom, está na hora de dar uma mexida, senão a coisa vai encaminhar para aquilo que não aconteceu no ano passado. A possibilidade real de concretizar uma queda para a segunda divisão. E o ano passado só não aconteceu por causa de outros resultados. Não foi do Inter. Não dependeu do Inter, né? Dependemos, nós temos que agradecer ao Palmeiras, que ganhou do Ceará, lá no Ceará. Esse era um jogo. Isso mostra a hombridade que teve o time do Palmeiras, porque o Palmeiras não alterava nada o resultado, ele manteria a mesma posição na classificação, e o Ceará, se empatasse, estaria na primeira divisão. Não teve a competência, perdeu o jogo no Ceará, com o estádio lotado. Mas, quer dizer, então, isso parece que o Internacional não entendeu. Tu tem que saber quando perde e quando tu ganha. O Internacional ganhou um Grenal de 4-2 jogando bem e não entendeu por que ganhou. Quando for jogar os outros Grenais, eu não quero aqui discutir questão de arbitragem, erro de arbitragem, não quero, passou, mas eu não esqueci. Tu tem que entender por que aconteceu isso. Não pode somente, o juiz teve participação, e teve, mas não é só isso. Quer dizer, tem horas que tu vê que faltou qualidade, faltou maturidade, faltou leitura, faltou compreensão, por que tu ganhou o jogo anterior. Isso é importante e é decisivo no futebol. E me assusta quando eu vejo que o Inter... se eu estou tendo maus resultados, tem uma lógica no futebol. Fecha a casinha, não vamos tomar gol. Fecha a casinha. 0-0. Primeiro se defender. 0-0 e daqui a um pouco eu vou ganhar de 1-0. Daqui a um pouco eu vou trabalhar uma bola parada, eu vou trabalhar uma jogada ensaiada e daqui a um pouco eu ganho o jogo, 1-0. E daí, na medida que tu soma pontos, tu começa a respirar, o jogador começa a ter um desempenho melhor. Quer dizer, tu tira o peso das costas. É isso que está fazendo mal para o Inter. Eu acho que, por exemplo, o Bernabéu, ele é um
baita jogador no apoio e deficiente na defesa. Mas tirar ele do time também não dá, né? Jogar com 3 zagueiros. 3 zagueiros e deixa ele de ala. Ele, em 2024, ele foi o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. Por quê? Ele tinha uma proteção do Fernando. O Fernando é um volante que hoje o Internacional não tem. O Bernadei vai jogar, eu acho um grande jogador de futebol. Ele falha atrás, isso é verdade. Mas então eu tenho, se ele tem um potencial do meio para frente que desequilibra, bom, vamos usar isso, mas eu vou proteger. Joga com 3 zagueiros, o zagueiro do lado esquerdo, um zagueiro de velocidade, para poder cobrir ele, e vamos aproveitar ele no ataque. Ele tem uma jogada combinada com o Carboneiro que tem funcionado muito bem. Cria essas situações de gol do Internacional, o Internacional faz gols com jogada pelo lado esquerdo, bom, então tem que aproveitar essa qualidade, essa capacidade. E aos poucos vamos ensinar o Bernadette a marcar. O mais difícil no lateral ele tem, que é ter uma qualidade no meio para frente, de chegar, de concluir em gol, de cruzar bem, de fazer a jogada que a gente chama 2-1, junto com o ponteiro contra um lateral, e ele faz com muita competência. Faz isso com o Carboneiro, né? Carboneiro. E vamos ensinando aos poucos ele marcar. Enquanto ainda não está pronto na questão da marcação, eu vou jogar ou com o volante protegendo bem, por isso que eu insisti antes, eu jogaria com 3 marcadores, até para dar uma condição melhor de proteção para os 2 laterais, ou jogo com 3 zagueiros e libero os 2 laterais. Jogo com 3 zagueiros, 2 volantes e libero os 2 laterais, que os 2 têm qualidade no apoio. O próprio Bruno Gomes na direita também sabe chegar na frente. Eu não entendo porque que o treinador está insistindo com o Aguirre, eu acho que o Bruno Gomes é mais jogador, e principalmente com o Bernadette. Como é que o adversário joga contra o Inter? O Grêmio fez isso em cima do Bernadette. Como é que jogou o Palmeiras? Em cima do Bernadette. Porque sabe que ele tem a deficiência de marcação. Olha, se eu estou jogando com 3 zagueiros, quem vai fazer essa proteção e essa cobertura é o 4º zagueiro. Um zagueiro de velocidade, para poder chegar em tempo. E aí aproveitar a capacidade, a qualidade do Bernadette no apoio, que tem sido extremamente positiva para o Inter. Já o Grêmio, né? Situação um pouco melhor, mas também não é a situação que o torcedor do Grêmio está esperando, porque nós tivemos 2 jogos aqui que tínhamos que ter vitória, tanto o jogo contra o Bragantino em casa, quanto esse jogo contra a Chapecoense, eram jogos para serem vitoriosos, que o Grêmio estaria lá, eu acho que até no G4, né? Assim mesmo está no 7º lugar, mas é preciso uma vitória contra o Vitória agora nesta quinta-feira aí para dar equilíbrio. Porque o Grêmio não está mostrando assim um futebol convincente. Melhorou, mas ainda está muito devagar aquela saída de bola lá atrás. Não sei se tu repara, tu viste o jogo ontem, por acaso? Vi. Aquela saída de bola lá atrás está muito lenta. É muito lenta. Há tempo para o adversário, principalmente, e a Chapecoense faz isso, sabe da sua limitação, é um time que recua mais, é um time que marca mais. E o Grêmio, aí dá tempo para o adversário se fechar a casinha, marcar. O Grêmio tem tido uma dificuldade nisso. O Grêmio, do meu entendimento, eu conheço pouco, eu vi pouco desse jogador Nardoni. O Grêmio ressente de um meia de aproximação, né? Aquele meia que pisa na área do adversário, que encosta no centroavante. O centroavante do Grêmio, fora da área, é um jogador com dificuldade, mas dentro da área... Mas a bola não tem chegado para ele porque também. Eu preciso desse jogador que se aproxima, que se aproxima com... Que encosta no centroavante. Com qualidade, né? Que encosta com qualidade. Eu acho que ainda quem pode fazer isso é o William. Que o William ontem, por exemplo, entrou bem. Mas é um jogador que vai jogar meia hora, não mais do que isso. Ou 45 minutos no máximo, pela condição física, pela propriedade dele, enfim, ele já está naquele jogador com alta técnica, mas tu já nota que está no declínio da carreira, o que é natural. Um jogador com idade avançada. Agora, esse é o jogador de qualidade, esse é o jogador que pode... Eu tenho uma certa bronca quando o treinador deixa o jogador melhor. Não, ele só joga um tempo, botar no segundo tempo. Bota no primeiro. Bota no primeiro para ganhar o jogo no primeiro tempo.
Tu bota o William, que tem qualidade, daqui a pouco o Grêmio ganha no primeiro tempo, no segundo tempo botar gente para marcar, para manter o resultado, para jogar no contra-ataque. Tem o ponta esquerdo e Amazuias, que é muito ligeiro, tem uma saída rápida, o próprio namorado, o próprio TT são jogadores rápidos, quer dizer, mas ele bota a qualidade no primeiro tempo para resolver, quer dizer, aí faz um primeiro tempo com dificuldade, aí no segundo tempo bota o William para tentar melhorar, resolver. Acho que o grande jogador joga até cansar. Então bota no primeiro tempo. Se tiver 45 minutos, ok, daqui a um pouco vai jogar 60, e isso vai te dar qualidade. Agora, é que tu olhar a classificação do Grêmio, está em sétimo, mas está tudo junto, do sétimo ao 13º, tá? Sim, diferença tudo assim, um ponto. Um ponto e muitos com a mesma pontuação, a diferença é no saldo de gol. Não sei. O Grêmio está perdendo a oportunidade. Esses 2 jogos, o Bragantino tem um bom time, né? Mas era jogo para ganhar. Jogando em casa, né? Jogando em casa. E principalmente o jogo de ontem. Esse é o jogo que a maioria dos times que estão postulando vão fazer os 3 pontos lá. E esse era o jogo que o Grêmio, né, no meu entendimento, a Chapecoense vinha com dificuldade, perdeu a decisão no Campeonato Catarinense, daí perdeu, foi jogar contra o Palmeiras, o São Paulo, e perdeu o jogo, quer dizer, vinha de derrotas, estava num momento ruim, e esse era o momento de atropelar, fazer os pontos, enfim, que os pontos lá no final fazem falta, né? Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito dos nossos patrocinadores do Atividade. Começo por aquele que é o mais antigo patrocinador. Esse aqui, Sucos Petri, está aqui na bancada desde que surgiu o programa 30, e nem sei bem se é 32 ou 33 anos atrás, mas desde então está presente aqui na bancada, foi o primeiro a prestigiar o programa Atividade, né? Então, Sucos Petri, sua sede pede melhor, pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, bebida 100% natural, suco de laranja, suco de uva, água de coco, não tem adição de açúcar, não tem adição de conservantes. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. E já ouviu a expressão quem converte não se diverte? Ou o IOF me quebrou? Na Banri Global Account, a gente simplifica, taxa única, você fica com mais saldo na conversão da cotação comercial. São 5 moedas para você converter. É dólar, é euro, é libra, é dólar americano, é dólar canadense, é dólar australiano, enfim, tudo você pode fazer a sua conversão. A conta é sem tarifa de manutenção. E use em viagens, em compras internacionais, free shopping, e controle tudo pelo app Banri Global Account. Simule, converta, acompanhe, é prático, é transparente, direto ao ponto. Confira e converta. Abra sua conta agora no app Banrisul, multimoedas de verdade para o seu dia a dia global. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, Rico baixou, facilitou. O app Banrisul está mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Banrisul. E a Algair Engenharia? A Algair Engenharia é uma empresa que tem uma tradição extraordinária, que firmou um nome, né, de peso aqui no setor da construção no Rio Grande do Sul, e está com um novo empreendimento, e aí um empreendimento agora da Algair Incorporações, é o Vila Portal, que é um condomínio exclusivo lá no coração da Zona Sul, 18 casas, né, com preço muito acessível, um local maravilhoso, um local espetacular com a vista do Rio Guaíba. Confira aí. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal.
É esse lugar espetacular, esse empreendimento extraordinário da Algaire Engenharia, naquele lugar sossegado, na Vila Conceição, um dos lugares mais bonitos da capital gaúcha e aquela vista privilegiada ali para o Guaíba. E para suas compras, você sabe, né? Economizar só tem um jeito, economizar é passar nos supermercados da rede Zafari. Zafari tem o seu lema de que economizar é comprar bem. Então, acompanhe aí a mensagem do Zafari. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Esse Nestor Furão, sabe se está bem do meu jeito, cara, vai lá dar palpite no churrasco do outro lá. Que figuraça. Mas, Záquia, nós estamos aí com uma ação, né, do nosso Supremo tentando limpar um pouco a sua barra, né? E tivemos essa decisão do ministro do Dino, né, Flávio Dino, a respeito da aposentadoria compulsória, né, que, segundo ele, não é punição. E não é mesmo, né? Quer dizer, o juiz se envolve em falcatrua, ele vem de sentença, comete crime e aí a punição ele é aposentado proporcionalmente, né? Vai para casa, ganha proporcional ao tempo de serviço que ele tem. Isso é um daqueles absurdos que existem. Mas é importante essa tua avaliação, é inteligente essa tua avaliação, Jurandir. O Supremo começa a querer fazer algumas atitudes que possam criar uma certa simpatia com a sociedade. E certamente criam, porque todos nós não concordamos com essas vantagens que é dado para o Judiciário. E quando se vê, o Supremo está tomando uma atitude através do ministro Dino, temos que aplaudir, é importante, tá? Com todos os defeitos que tem o Supremo, com todo o desgaste que tem o Supremo, mas, alguma coisa está sendo positiva, alguma coisa está sendo importante que a sociedade vê isso. Tem a ação, evidentemente que sim, mas tem ação de mudar a imagem, de tentar aos poucos mudar a imagem. A própria decisões que o Mendonça o ministro Mendonça tem tomado também vão nessa direção, de começar a fazer com que, vamos olhar para os Supremos, alguma coisa positiva, alguma coisa boa para a sociedade está saindo lá do Supremo agora. Espero que não seja jogo para a torcida. É o que se espera, né? Porque essa decisão ela precisa passar ainda pelo plenário do Supremo, né? Acredito que o plenário deva aprovar. Tem que acompanhar. Aí o desgaste é maior, né? Muito maior. Aí o desgaste é maior. Quer ver qual dos ministros vai ter a coragem de contestar isso aí, né? Porque eles já estão, muitos deles ali, com a sua barra muito suja. Muito suja. Tem dois ali especificamente, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que estão envolvidos aí em denúncias pesadíssimas de envolvimento com esse Banco Master, né? E agora nós estamos na possibilidade de que o Vorcaro, né, o Daniel Vorcaro, o manda-chuva do Banco Master, está preso, né? Felizmente o ministro da Mendonça mandou para a cadeia, porque estava querendo dourar a pílula, deixar ele, né, em prisão domiciliar. Né? Mas mandou para a cadeia. Tem que estar lá na papuda, tem que estar bem guarnecido, né? E as investigações. Agora vamos esperar que ele faça a tal de delação premiada. Sei por que surgiu uma informação ontem, aí a CNN botou, que vai atacar principalmente os políticos e poupar o STF. Por quê? Por que isso? Esse jogo é complicado, né? Esse jogo é jogo de interesse. Bom, se vem uma delação premiada do Acaro, não tem a menor dúvida que vai ser arrasa quarteirão, porque o envolvimento é dos três poderes. Os três poderes. É os três poderes. Não vai ter como tentar livrar o judiciário
ler esse Supremo, porque as coisas são muito evidentes. Ficaria muito desacreditada a delação premiada se ele deixasse fora, principalmente o envolvimento dos dois ministros. Ficaria muito... Quer dizer, vai acusar o político, vai acusar o executivo e não vai delatar aquilo que hoje já é de conhecimento público, não nos seus detalhes, os detalhes ele que poderia fornecer através da delação, mas se sabe... Mas é aquele famoso público e notório. Exatamente. Quer dizer, então ficaria muito ruim e muito desacreditada essa delação dele. Eu tenho minhas dúvidas, Jurandir, que ele vai por esse caminho. Eu tenho minhas dúvidas, porque senão não vai valer, a delação dele não vai valer quase nada. Quer dizer, vai se saber que é uma delação fria, na medida que ele aparta principalmente o Supremo, que infelizmente é onde não deveria haver as irregularidades, mas na medida que foi demonstrado, que todos nós publicamente conhecemos, uma delação só reforçaria um posicionamento, certamente um desgaste necessário desses ministros que estão lá. E esse envolvimento, pelo menos desses dois ministros, tem coisas muito fortes. Por exemplo, Dias Toffoli com relação ao seu resort, né? Os dois irmãos que tocam, ele é sócio, financiamento do Banco Master para o resort. Aí ele viaja para ver um jogo do Palmeiras na companhia do advogado, mesmo avião, companhia do advogado do Banco Master. Quer dizer, envolvimentos pesadíssimos. Já no ministro Alexandre de Moraes, tem o fato de que a sua esposa tem um contrato extraordinário, 129 milhões de reais para fazer a defesa do Banco. Até ela outro dia divulgou algumas ações que teriam sido feitas, né? Ações de simplicidade que qualquer escritório, né, menos qualificado aí pode fazer, né? Reuniões, tal, comparecemos a reuniões, isso aí. Não, e tem conversas do Alexandre de Moraes com ele, que isso é importante numa delação. E a se tornar público, que tom essa conversa, que grau é essa conversa? O contrato já acho um escândalo, né? Contrato neste valor, como bem disse o Jurandir, quer dizer, o que ela mostra, ações que ela teria participado, são ações comuns, ações que 1 milhão estaria muito bem pago, né? Muito bem pago, e nós estamos falando de 129 milhões, quer dizer. Então, essas conversas são importantes. Uma delação premiada, ela nos traz aqueles detalhes para que se possa fazer toda a leitura do todo, né? E não somente, olha, foi o contrato com a esposa do ministro, não, mas o que fez esse contrato? Qual é a conversa? Porque advogado é uma, mas quem vai julgar é outro, não é? Sim. É isso que é importante. Como é que é essa conversa? Isso que uma delação premiada nos esclareceria e, obviamente, através disso, haveria mudanças depois no Supremo. A advogada, esposa daquele que vai julgar, né? Então, a coisa assim é muito... E ainda tem aquele outro telefonema, né, do Vorcaro, quando foi preso, ao ministro. No dia que ele é preso. No dia que ele é preso. Cobrando uma ação. Cobrando uma ação do ministro, né? Não vai me libertar ou coisa parecida, assim? Quer dizer, tu cobra... Por que tu cobra? Tu cobra porque tem alguma coisa que te faz a relação e o direito de cobrar. Tu não vai cobrar porque o cara é ministro, vai cobrar porque o cara, de alguma maneira ou outra, tem uma relação que pode ser promíscua, pode ter uma relação de amizade, pode ser uma relação de sociedade, enfim, é isso que tem que ser esclarecido. Mas na medida que tem todo esse envolvimento aí com relação a esse pagamento ao escritório da esposa do ministro e tal, deixa suspeitas muito grandes. Não tenha dúvida. Deixa suspeitas muito grandes. E o que chama atenção, Jurandir, é que nunca houve um esclarecimento, né? Sempre as justificativas, primeiro a justificativa dele, né, negou, e depois se mostrou com informações que ele estava sonegando a verdade, né? Ele estava negando e coisas que realmente tinham acontecido. Aí vem a justificativa da esposa, completamente frágil, né?
Então, não tem, porque ninguém está querendo acusar aqui sem ter conhecimento, mas se tem justificativas convincentes, que sejam apresentadas no primeiro momento. No primeiro momento, quando deu todas as denúncias, ali deveria ser apresentado. Não, eu tenho um contrato por isso, a minha conversa foi nesse sentido. Não, nega, mostra uma justificativa frágil. Então, dá todo o direito de imaginar que tem muito mais coisas aí que devam ser investigadas e devam ser denunciadas para que a sociedade possa ter conhecimento, porque o Supremo para nós, sociedade, é a garantia da justiça. Por mais que ele esteja errando, bom, ali eu entendo que ali é o patamar da justiça. Bom, as coisas não estão sendo assim. Aí, que bom que vem a medida do Dino, que o Mendonça está, ao menos estão aos poucos fazendo alguma coisa para, primeiro, mudar, como nós falamos, a imagem, mas também para que possa ajustar para a sociedade. Mas só que essa questão do banco, isso aí é um ponto crucial que precisa ser investigado. Até pelo seguinte, né? Esse cara, ele montou uma gangue. Ele tinha aquele sicário que acabou morrendo em circunstâncias misteriosas dentro da prisão. Pouco explicadas. Muito pouco explicados. Assim, à primeira vista, dá aquela impressão muito clara de queima de arquivo. Não tenho dúvida. É a primeira coisa que tu vai pensar. Então, vê-se que tipo de ação, as ações intimidatórias, né? O jornalista vai lá e quebra os dentes desse cara e tal. Esse era o mais suave. Mais suave. Esse Vaccaro é um gangster, né? É um gangster. É um gangster, porque ele montou, eu estava lendo, o crescimento patrimonial dele é um troço absurdo. Quer dizer. E já lá, né, ele e seu pai, com aquela questão dos terrenos, comprando terreno, supervalorizando para fazer capital, enfim. E depois ele monta uma rede, ele amarra pessoas do executivo, do governo passado e do governo atual, ele amarra políticos, legisladores, e ele amarra pessoas do Supremo, ele amarra tudo. Todos os setores. Todos os setores. E além de amarrar, ele tinha as pessoas para fazer alguns serviços um pouco mais pesados, né? Muito bem. O início do ano é o momento de colocar os planos em movimento. E o seu dinheiro também pode trabalhar por você. Na Sicredi Origens, você encontra investimentos seguros, orientação próxima e opções para diferentes objetivos, como renda fixa, fundos de investimento e previdência. Assim, então, comece o ano fazendo seu dinheiro render mais. Invista com o Sicredi e tenha sempre com quem contar. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. E existem marcas que servem refeições. E existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra o mar, e o Di Paolo agora conta com uma unidade em Torres, maravilhosa, espetacular, sucesso absoluto nesse verão, frequentadíssima, o pessoal lá curtindo, né? Os saborosos galetos do Di Paolo. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. E se de repente você exagerou na comida lá, porque é apetitosa, é gostosa, exagerou? Olina, essência de vida, um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão, causada por excessos alimentares, entre outras coisas. É um produto do laboratório VESP que está há mais de 100 anos no mercado.
É um espetáculo, Olina, qualidade de vida. Mas, meu caro Luiz Fernando Zac, a gente começa a falar em casos de corrupção neste país, não para, né? Não. É impressionante que nós estamos vivendo isso aqui. Temos, paralelamente, o caso do Lulinha, né? Que ainda está patinando, que estão remando para evitar que ele tenha que comparecer à CPMI do INSS para prestar esclarecimentos, né, da sua relação com o chamado careca do INSS. Agora, pelo menos, ele já admitiu que fez a viagem a Lisboa com ele. Ele fez uma viagem, admitiu. Né? É, por isso que eu entendo que a ida dele à CPI tem que ser obrigatória. Tem que ser obrigatória. Porque quando começa aos poucos admitindo coisas que até então tu negava, uma CPI, fica muito ruim o filho do presidente ir para uma CPI e se recusar a falar que é um direito de quem participa da CPI. Fica muito ruim. Né? Então, o movimento que se faz da base do governo, tentando impedir a ida dele, não tenha dúvida alguma que, primeiro, mostra que há uma proteção, há um temor, há um medo de que aquilo ali possa chegar, enfim, vai chegar até no próprio presidente da República. Quanto mais tu amarra, quanto mais tu dificulta, e isso vai se aproximando do processo eleitoral, me parece que é pior. Não, e é impressionante a blindagem, né, que tentam fazer, né? Não, porque não tem nada a ver, a ficha dele é limpa, já colocou as suas contas à disposição, não colocou nada, né? Você está a ficha limpa, por que negar? E o ministro Dino, quer dizer, que está fazendo essa manobra agora que a gente falou, que para tentar limpar a barra do Supremo, foi outro que fez outra manobra lá para impedir que a CPMI o convoque. Né? Quer dizer, eu dou um tapa com a mão esquerda e aliso com a mão direita. Quer dizer, impeço que toda a sociedade está clamando, que eu acho que seria um dever, vai participar, se não deve nada, qual é a dificuldade de participar de uma CPI? Não deve nada, vai lá e explica com toda tranquilidade. Bom, se tu deve, se terá problema, que não. A CPI poderá ser um instrumento político. Cada vez mais que tu te aproxima do processo eleitoral, ela pode se tornar um instrumento político. Se tivesse já lá no início concordado em participar, já teria, se não tem nada a temer, já teria encerrado. Agora, se eu vou postergando, se eu vou cada vez mais inviabilizando, e esse ministro do Supremo indicado, que fazia parte do atual governo, indicado pelo presidente, faz com que isso seja inviabilizado, bom, me dá todo o direito de pensar que estão escondendo, estão com o temor que ele vá lá e que vá isso gerar um fato político que poderá, e certamente teria, um reflexo no processo eleitoral. Também fica muito claro, né, que a coisa está complicada, porque se o cara está com a ficha limpa, se ele não tem nada a ver, ele chega lá, pois não, o que vocês querem saber? Né? Pô, a melhor maneira para esclarecer. Estaria lá todas as televisões, toda a mídia, e eu, com toda tranquilidade, esclareceria. Acabou. Se tu não vai, tu está temendo, né? Tem coisas que... Rebola para não ir, tu movimenta altos escalões para não ir. Altos escalões do Supremo, o ministro do Supremo que estava no governo, que era ministro do governo, e foi indicado pelo seu pai. Quer dizer, tudo isso dá o direito de tu pensar, tem coisa. Não, cada vez mais aumenta a suspeita. A suspeita. A suspeita aumenta cada vez mais. E essa suspeita, cada vez mais, ela tem reflexo na eleição, porque ela se aproxima do processo eleitoral. Isso, sem dúvida alguma, vai ser super esquentado na disputa eleitoral. E com razão, porque foi algo que não foi esclarecido pelo filho do candidato. Pois é, a propósito de processo eleitoral e filho do candidato, nós temos um filho do ex-presidente despontando, né, avançando. O Flávio Bolsonaro, de repente, começou lá atrás e as pesquisas já estão indicando o empate técnico dele com o Lula. Né? Eu acho que não é nem pela aceitação do Flávio. Eu acho que é a rejeição do Lula. Rejeição ao Lula, né? Que cresce cada vez mais. Né? Eu não quero Lula, não gosto do Bolsonaro, mas vou no Bolsonaro. Eu acho que isso, eu sempre enxergo com o espaço de uma terceira via. Eu acho que nesse processo,
é muito pequeno, a coisa está polarizada, isso é verdadeiro, mas se fosse uma terceira via com consistência, com uma proposta boa, talvez tivesse um espaço aí, porque as candidaturas postas talvez não entusiasmem aquelas pessoas que estão ali com dúvida, que não são identificados com o radicalismo da esquerda, nem o radicalismo da direita, eles, quem sabe, uma outra via. Mas aí a discussão, o Ratinho, o Eduardo Leite, o Caiado, mas está muito incipiente, porque isso tinha que ter sido tomada a decisão lá atrás e devia estar sendo posta, enfim. O nome que seguramente estaria despontando seria o Tarcísio, né? Tarcísio, se vai, ele tá. Mas ele não ia deixar uma reeleição garantida em São Paulo. Para correr risco. Correr risco, né? Talvez, Jurandir, talvez, agora é tarde, mas talvez se ele soubesse desse desgaste todo do Banco Master, atingindo o governo, do desgaste do filho, talvez ele participaria. Porque o temor, e ele fez a leitura e a avaliação correta, disse, eu tenho uma reeleição super garantida, encaminhada em São Paulo. Que queiramos ou não, São Paulo é o segundo país da América do Sul. Né? Um PIB maior do que muitos países do mundo. Quer dizer, eu tenho uma reeleição garantida. Bom, eu fico 4 anos aqui e sou candidato à presidência da República lá em 2030. Com experiência de 8 anos dirigindo São Paulo, quer dizer, governando São Paulo, ele, sem dúvida alguma, o Lula já não teria condição de participar da eleição, a esquerda não tem ninguém aí preparado, ele, sem dúvida alguma, seria um candidato com muita chance. E ele fez a leitura, vou esperar 4 anos, vou ganhar mais uma experiência, vou governar São Paulo, mas se ele visse esse quadro que hoje, e por isso que eu entendo que o Flávio está subindo, não é pelos méritos do Flávio. Sim, pelos deméritos do Lula. Pelo demérito do Lula. O Tarcísio talvez tivesse hoje uma condição de ganhar a eleição. Que eu não sei se o Flávio, não sei. O nome Bolsonaro é forte num lado, mas o nome Bolsonaro tem desgaste. Tem. O Tarcísio não tem esse desgaste. E o nome Bolsonaro tem muita rejeição, apesar de que há uma certa diferença também entre a figura do pai e a figura do filho. Porque o filho não tem aquele mesmo radicalismo do pai. Né? É o que ajuda. Né? Ajuda muito. Né? Porque o pai, ele perdeu a eleição justamente porque ele falava demais. Isso. Né? Falava demais. Então aquilo ali foi que conspirou contra ele. E o Flávio é o filho mais calmo dele. É o filho mais centrado. Senador da República. Né? Senador, mas é o mais, dos 4 filhos, é o mais centrado. O resto é um pouquinho mais complicado, os outros 3. E estamos lá com aquele do Kassab, tentando colocar um dos 3 candidatos do seu partido para concorrer, e já estão especulando também que, de repente, ao invés de concorrer, poderia vir para vice, para fazer uma composição para vice. Mas vice de quem? Do Flávio? Do Flávio. Daí vice do Flávio ele tem 2 alternativas, que são... tanto o Ratinho como o Caiado são identificados com a direita, né? Estão identificados com o bolsonarismo. O Eduardo não. O Eduardo sempre foi uma pessoa mais de centro. Nem lá, nem cá. Eu acho que daí talvez... Enfim. Eu acho um pouco mais complicado, talvez, porque o Ratinho tem... Ambos, no meu entendimento, os 3, têm eleições muito boas para Senado da República. O Caiado tem uma aceitação em Goiás quase 80%, o Ratinho no Paraná. Quer dizer, os 3, como são 2 vagas em cada estado, acho que os 3 se elegeriam. Não sei se tu troca uma garantia de uma cadeira no Senado pela possibilidade de uma eleição para vice. Pois é, mas aí também é o seguinte, tu tem 3 lá. Desses 3 só vai 1. Os outros 2 vão ficar. Os outros 2 viram senadores. Sim, aí vão ficar senadores, tá? Sim, mas o que vai para vice pode estar liquidado. Mas como ele poderia ser liquidado se fosse para presidente também? Não, tudo bem, mas... só que assim, eu trabalhei com o Kassab quando ele foi ministro da Ciência e Tecnologia. Eu era diretor do governo Temer, eu era diretor da CEITEC.
é talvez, de todos os que eu conheci, o agente político que mais vive política. Ele vive 24 horas política, é uma coisa assim meia... Não, é muito articulado, Fora né? da Porque curva. o que Fora ele da está curva. conseguindo fazer, né? Ele está no governo do município de São Paulo, que é o PMDB. Ele está no governo do Estado, que é o Tarcísio do PR. Ele tem o maior número de prefeituras do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. E ele está no governo federal, que é Lula. Quer dizer, ele está onde tem espaço, ele ocupa. Então, eu não sei se a construção do candidato a presidente, mesmo perdendo, não vale mais do que um vice perdendo. Tá? Ah, sim, claro. Nesse ponto. Ele não tem, porque é uma eleição que está muito ajustada hoje. Tu não sabe para que lado tu vai. Porque o Kassab, a bandeira dele podia ir para visto Lula, como pode ir visto Flávio. Ele não. Ele vê onde está a brecha. É isso aí. Então, como está muito ajustado, daqui a um pouco ele prefere criar uma terceira via, mesmo que um dos três teria talvez uma carreira interrompida por 4 anos, mas ele criaria, porque eu não tenho a menor dúvida que hoje uma terceira via diferente da eleição passada. Hoje uma terceira via tem um espaço maior. Sim. Tem um espaço. Não ganha eleição, mas ela faz 2 dígitos de Agora, a percentual. terceira via da eleição passada foi uma falcatrua enorme, né? Que falcatrua que foi a dona Simone Tebet, né? Do meu partido. Teu partido, né? Porra, eu votei nela. Eu votei também no primeiro turno, uma questão de lealdade Porra, aí partidária. termina a eleição, ela se pendura no Lula. Mas que barbaridade. E na contramão da maioria do partido, né? Sim. Contramão da maioria do partido. Quer dizer, era o jogo lá do Renan, era o jogo do Jader Barbalho, e ela comprou, os filhos deles foram para o Ministério e ela foi para o Ministério. E o PMDB hoje, 17 estados já mandaram um documento para o presidente do partido, o Baleia Rossi, dizendo, olha, não apoiamos o Lula. E como é que fica? Tu tem 3 ministérios no governo, tu tem 17 estados do teu partido dizendo, nós não estamos com o Lula. Isso para a próxima eleição? Sim, para essa agora. Para essa Já agora. foi um documento, foi enviado um documento assinado por 17 presidentes de regionais do MDB. Mas tu falaste ali há pouco, né? A questão do Lula, né? Que o Lula foi o cara que vestiu a camisa do partido e não deu brecha para ninguém, né? Ele não tem sucessor. Ele é futebol clube. É ele. Não se cria nada em volta. Se cria. Coisa Não impressionante. se cria absolutamente nada em volta. Até para São Paulo, ele tem dificuldade de botar um candidato. Daqui a pouco vai rifar o Haddad, que em tese seria uma pessoa que se dizer, olha, esse está se apostando para o futuro, bota o Haddad a disputar em São Paulo, perde para o Kassab e aí? Para o Tarcísio. Perde para o Tarcísio e aí o teu ativo político foi embora. Se foi, impressionante. E falando no apoio de MDB, teu partido, aqui no Rio Grande do Sul, como é que está? Como é que tu está vendo o processo aqui? O teu partido tem um candidato, né? O Gabriel É um candidato. Souza, né? E hoje saiu uma pesquisa do Correio do Povo, estou com ela aqui, ó. Zuco 31, Juliana 24, Edgar 19 e o Gabriel 13. O Gabriel foi o que cresceu, de 6 para 13. O resto cresceu 1, 2. O Zuco está estabilizado, o Edgar até deu uma reduzida, a Juliana cresceu 2 e o Gabriel cresceu 7. Tudo muda, no meu entendimento, com a decisão do Eduardo Leite. Se o Eduardo Leite renuncia para concorrer ao Senado, um espaço nacional, o Gabriel efetivamente vira governador do Estado. E aí ele passa a ser conhecido. O problema, as pesquisas mostram, o Gabriel tem muito pouco conhecimento, as pessoas, porque as pessoas focam sempre no governador, o vice. O vice passa a ser conhecido quando efetivamente no cargo de governador. E ele ficando no cargo de governador, eu não tenho a menor dúvida que ele é o mais preparado de todos. O entendimento, conhece o Estado, estudou o Estado, tem projeto para o Estado. Eu não estou desmerecendo o Zuco, nem o Edgar, nem a Juliana, mas ele está preparadíssimo. Então, na medida que ele assume o governo, ele passa primeiro a ser conhecido.
E aí tem as participações em televisão, em programas, os debates, e aí começam a mostrar. Eu assisti o debate que teve lá em Torres, feito pela FAMURS, onde participou todos os pré-candidatos. Ele foi longe o melhor, longe, tá? Em questões de discussão sobre o Estado. Não estamos falando de política. Discussão, ponto a ponto, sobre o Estado. E ele é preparadíssimo, né? Só que a sociedade tem que conhecer, tem que saber que ele é preparado. Então, essa possibilidade da saída do Eduardo Leite, da renúncia, isso abriria para ele a possibilidade de a sociedade conhecer, ele mostrar para a sociedade o seu conhecimento, o seu preparo. Eu não tenho dúvida que esses números, ele já está subindo, na medida que começa a rodar, que as pessoas começam a conhecer, ele começa... Eu encontro esse dia falando com o presidente de um grande conselho regional de uma atividade no Estado, e esse presidente, que é um presidente até vinculado assim mais à direita, me disse que o Gabriel foi lá no conselho, fez uma conversa, uma palestra para todos os membros do conselho, ficaram impressionados. Pois os caras não conheciam, o cara está preparadíssimo, o cara conhece o Estado, o cara... Tem que se passar a ser conhecido, tem que se mostrar para que a sociedade conheça. Muita gente diz, mas vamos saber, o Gabriel esse, o que ele é, vice-governador. Tem esse desconhecimento. A Juliana Brizola tem um nome muito forte, um nome enraizado no Estado. E isso facilita muito. E o Zucco tem trabalhado bastante, há bastante tempo, identificado com tem uma direita muito organizada aí. Com a direita extremamente organizada, extremamente, o que o centro não é, a direita é organizada, e isso tem mostrado o Zucco agora. Vai ter um momento que vai ter o confronto, vai ter um momento que tem o debate. Agora eu acredito que o Leite vai acabar renunciando, porque ou essa indicação lá do Kassab, ou ele concorrer ao Senado, né? Eu acho que para o Brasil, não tenho a menor dúvida que seria qualquer das duas alternativas seria muito bom. O Senado um governador sempre tem um temor, pode dar uma zebra, não se eleger. Mas como é duas vagas, e ele, sem dúvida alguma, ele é o primeiro voto de muitos e o segundo voto da grande maioria. Você tem que votar em dois. Aí, aqueles radicais talvez não, mas quem não está nesse radicalismo dos lados, no segundo voto ele vota para o cara que 8 anos, o cara é 8 anos governador do Estado, como o Rio Grande do Sul, é um cara que tem experiência, é um cara que está preparado para contribuir no Senado. E se tiver um espaço na questão nacional, bom, pode ser uma novidade. Eu não tenho a menor dúvida que na terceira via seria uma novidade para que o Brasil pudesse prestar atenção nele. Ele, sem se apresentar como candidato, ele está aí ponteando as pesquisas para o Senado, né? E nunca afirmou que é candidato. Diferente nunca afirmou. Mas esse é o reconhecimento. Quando tu vê o governo, um governo que não teve problema, que está aí com as dificuldades naturais do Estado superando, hoje o Rio Grande, porque teve dinheiro, que bom que teve dinheiro federal que tu soubesse usar. E às vezes recebe o dinheiro federal e não sabe usar e o Estado não cresce. Ele se recebeu o dinheiro federal também, mas soube utilizar e isso trouxe resultado para a sociedade. Então há um reconhecimento, a sociedade vê nele, sem dúvida alguma, como um homem que está preparado para galgar postos maiores. Sem dúvida. Não, ele é um ente político por natureza, né? É muito competente. É aquele cara assim, que vislumbrou a política como carreira. E obstinado. Obstinado na sua atividade. Acredito que ele um dia vai ser presidente da República, inclusive. É um cara jovem, né? Sim. Seus 40 anos aí, né? Por isso que na pior das hipóteses, vai para o Senado. Se elege 8 anos, um cara novo, daqui 4 anos está no processo, ele passa pela sua característica, pela sua competência, pela sua inteligência, ele passa dentro de um Senado complicado como é o nosso, com poucos nomes de destaque, com nomes de seriedade, ele, sem dúvida alguma, passa a ser uma liderança no Senado muito rápido, uma referência positiva. Quer dizer, a gente também tem que mudar o parlamento, a gente também tem que mudar o Senado, dar uma... O Senado especialmente, né? É isso. Senado especialmente, porque o Senado tem um papel crucial nessa questão lá dos integrantes do Supremo. Né? É isso aí.
Ali é fundamental. Ali que segura e ali que é. Tem que desbancar os alcolumes da vida, da presidência do Senado e por aí afora, né? Bom, chegamos ao final. Zaca, foi um prazer compartilhar essa bancada contigo, né? Mais uma aula que eu recebi do Jurandir. Ora. Opa. A recíproca é verdadeira. Estamos nessa aqui aprendendo um com o outro. Isso é muito bom. Isso é bom. Muito Isso é ótimo. Agradecemos a sua companhia. Até a próxima.